Como é que é, pessoal? Hoje tenho a honra de estar aqui deste lado das câmaras. Isto é porque o Miguel, não é? O Miguel não pôde vir hoje e eu tive que substituir aqui o Miguel. Mas é com muita honra que eu apresento-vos o convidado de hoje, que é Juju, que é uma rapariga muito querida e uma amiga nossa, e uma atleta também incrível, não é? 3 vezes no Olímpia, certo? 3 vezes qualificada para o Olímpia, sim. Sim, senhora. E foste ao Arnold, não é? É, UK. isso. Segundo lugar logo. Segundo lugar. Top. E é assim. E nós queremos aqui saber um bocadinho, acima de tudo nós já te conhecemos, mas queremos também que tu te apresentes às pessoas. Mas se calhar a primeira pergunta que nós te faríamos era: onde é que tu cresceste e o que é que isso afetou a nível da pessoa que tu és hoje em dia? Acima de tudo. Começa forte, né? Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês. É sempre muito bacana estar desse lado das câmeras e poder explicar um pouquinho, né, para todo mundo a nossa visão das coisas. Até porque acho que a gente sabe que Instagram é, tipo assim, uma coisa muito rasa, né? A gente tá ali, publica foto, vídeo de treino, mas muitas vezes a gente não se dá conta que atrás de tudo isso, né, tem uma pessoa que tem ali a sua própria forma de ver as coisas, né? E meu nome é Juliana Mota, Juju para vocês, né, para os mais próximos e também para o Instagram. E eu sou brasileira, nasci numa cidade pequenininha lá no interior do Ceará, cidade pobre, até porque a região nordeste do Brasil, né, já é aquela região ali mais pobre do país. Então eu tive assim uma infância, eu não sei se eu posso dizer difícil, né? Por quê? Porque foi uma infância extremamente simples, né? Pobre, sim. Faltou muita coisa. Faltou, assim, a gente lá em casa, a gente passou muita dificuldade. Então, por exemplo, eu sei o que é passar fome, né? Então, acho que isso me ajuda muito na minha dieta hoje, porque é uma coisa que a gente escolhe, né? Quando a gente ali começa uma preparação e que a gente se compromete ali com a dieta e tudo, é uma escolha, né? Ninguém tá obrigando. Agora, assim, quando a gente vem ali de uma realidade muito baixa, muito precária, não é uma escolha, né? Então, eu vim desse meio, porém, eu não considero que foi triste, porque, assim, eu cresci no meio da rua, correndo, e eu gosto de relativizar muito, né? Tá, nasci numa região pobre do Brasil, sim, faltou muita coisa, faltou. Passei muita vontade, passei. Mas eu gosto de relativizar no sentido de que eu não nasci no meio de uma guerra, como tem muitas pessoas. A gente sabe, né, que a questão da guerra no mundo, ela existe. Então, tem muitas crianças aí que tem a família dizimada por guerras e acho que é muito traumático, né? E eu não nasci nesse meio, eu não nasci, por exemplo, no meio de uma favela. Então, eu sempre tento relativizar a minha situação. Tá, podia ter sido melhor, mas também podia ter sido pior. Então, foi o que foi. E em cima disso, eu tentei fazer o meu caminho. Mas eu acredito que no final das contas, a conclusão disso tudo é que isso acendeu em mim uma vontade de mudar isso. Eu não queria ficar ali, né? Até porque a gente sabe o quanto o ambiente ele pode influenciar na vida de uma pessoa, né? No mindset e tudo. Tanto positivamente quanto negativamente. E aí é onde eu vejo que cada pessoa, ela pode ser moldada, mas ela também tem ali algo que é intrínseco a ela, né? Tem muitas pessoas que têm uma certa um certo caráter, né? Tem pessoas que são mais de ir lá e fazer, tem outras pessoas que já são mais de ficar ali sofrendo a realidade, né? E ao meu redor, por exemplo, todo mundo sempre foi muito resignado. Todo mundo. Inclusive meu irmão tem 32 anos, ainda tá lá na mesma cidadezinha, né? Talvez faça ele feliz, mas era uma coisa que eu não me via, entendeu? Então eu sempre fui muito revoltada, fui a ovelha negra da família, obviamente, dei muito trabalho pra minha mãe, fui muito rebelde, assim, a um ponto que, meu Deus. Mas eu não me arrependo, porque se eu não tivesse sido assim, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Okay. E diz-nos uma coisa, como é que, portanto, foi essa transição de nasceres numa cidade pequena e acabares, portanto, a encontrar o culturismo? Como é que esse processo todo? Então, o culturismo na minha vida, eu acho que ele começou de uma maneira como na maioria das meninas do Brasil, né? O que deu aquela vontade em mim foi ver o carnaval,
Eu tava ali na frente da televisão, vendo aquelas meninas belíssimas sambando, bumbum de fora, não balançava nada, perna grande. E é meio que o estereótipo da mulher brasileira, né? Não tem como falar o contrário. E quando eu vi aquilo, eu achei muito bonito. Né? Eu não sabia o que era fisiculturismo, nem sabia que existiam competições para isso. E quando eu tinha 12 anos, eu decidi, eu quero ficar assim. E aí eu comecei, né, a ir pra academia. Morava muito longe da academia, então... Aos 12 anos? 12 anos. Então comecei, então eu tenho 30 hoje, daqui a 2 anos, 1 ano e meio vai fazer 20 anos de academia. Incrível. E comecei muito novinha, ia sozinha, contra a vontade de mãe, porque a gente morava muito longe do centro da cidade. Então de manhã eu tinha 1 hora pra ir pra aula, aí a meio-dia mais 1 hora pra voltar, e à tarde eu ia pra academia de novo. Né? Então o cardio já estava feito, né? Então começou disso, começou de ver as meninas na televisão sambando e eu admirava muito o corpo delas. E tu ias a pé? Ia a pé. 1 hora a pé todos os dias para cada lado? Na verdade, ao total ficavam 4 horas, né? Era 1 hora pra escola, 1 hora pra voltar da escola. Aí não chegava a ser 1 hora pra academia, porque a academia era um pouquinho mais próxima que a escola, mas dava ali mais 35, 40 minutos pra ir. E mais pra voltar, né? Mas eu era muito obstinada nessa questão. Não, certeza, porque aí o cardio ficava logo feito. E uma coisa que estou aqui a pensar é do género. Não é comum as pessoas começarem a treinar com 12 anos e de facto, lá está, como estás a dizer, no Brasil há muito essa cultura, não é? Porque uma pessoa vê... as rainhas do samba e aquelas coisas todas, e de facto as mulheres têm sempre uns corpos incríveis e super treinados. Com certeza. Quadríceps grandes, barriga ali chapada. E tu, portanto, como é que foi esse processo de iniciar e tão nova, não é? E como é que foi esse início? Perceber realmente o que é preciso para ter resultados? Foi uma coisa que veio fácil para ti? Porque ao fim e ao cabo nós sabemos que este esporte é muito genético. Agora, né? Porque assim, não é todo dia que a gente pensa no passado e lá no início, mas assim, no início, esse, digamos que foi o pontapé inicial. Eu vi aquele, eu quero isso. Eu vou buscar esse tipo de corpo, né? Porque quando eu vi esse corpo, eu fui, obviamente, me informar, mas o que precisa para ser assim? Aí, academia. Comecei a ir treinar. Só que aí, eu lembro muito bem que o meu início na musculação, ele foi perdendo, assim, esse objetivo estético, né? Porque, como eu falei aqui logo no início, a minha vida era muito simples, difícil, a gente não tinha perspectiva de nada. Era sem perspectiva, quando eu olhava assim ao meu redor. Então, no começo, ali, não sei, 2 anos, 3 anos... A academia, ela serviu muito como um exultório mesmo, né? Eu ia pra academia, eu entrava lá dentro, eu começava a treinar e eu meio que esquecia de tudo, né? Eu esquecia de tudo, porque, tipo assim, eu sempre faço esse paralelo, né? Quando você tem ali uma barra de 100 quilos nas costas, você não pensa em problema. O seu único pensamento é levantar aquela barra, né? Então, eu lembro muito bem que durante 1 hora, 1 hora e meia, era como se fosse, assim... um clarão total na minha mente, né? Não tinha muito pensamento. E eu comecei a gostar daquilo, e aí a estética passou para segundo plano, né? Até pelo fato de eu não ter a mínima noção que existia um esporte atrás disso, né? Então, passou mais a ser muito psicológico. E aí eu fui indo. Aí, obviamente, tive uma evolução, né? E aí a questão de começar a levar a musculação para um lado mais sério acontece dentro da academia mesmo, né? Porque quando a gente pensa há 18 anos atrás, sempre, acho que se a gente para pensar dentro das academias, principalmente no Brasil, a gente sempre vai lembrar daquele cara bombadão, que não é seco, é só roliço, né? É só pra encher a camiseta. Então sempre tem um assim, em toda a academia. E aí, tipo, eu ia pedir conselho pra esse cara, né? Porque era o cara grandão da academia, né? Sempre, eu lembro também, na época, na academia que eu treinava, tinha uma menina, ela era muito grande. Mas o rosto dela era bem virilizado. E aí, tipo, hoje... já consigo ver também que era a falta de informação, né? A falta de informação. Mas aí eram as nossas fontes, né? Primeiro que eu não tinha acesso nenhum à internet. Eu não tinha dinheiro pra comer, eu ia ter dinheiro pra ir pra internet. A minha academia eu treinava de graça. Né? Eu chegava lá de mansinho e o
O Nenembão é o nome dele, é o proprietário da academia. Inclusive, dá um alô aí pro Nenembão, se ele ver esse vídeo, que ele não cobrava nada. Eu acho que ele via o esforço, né? Eu vinha de tão longe. E aí ele fingia que não via, eu entrava ali e sempre me deixou treinar de graça. Eu também não ia ter dinheiro pra pagar, né? Eu ia na cara dura. Então, eu ia pedir conselho pra essa galera, né? Que era mais bombada e tudo. E aí eu lembro que na época o que a galera falava era: tem que comer só clara de ovo. E só clara. Né? E aí, do jeito que eu podia, né? Graças a Deus a gente tinha galinha em casa. A gente criava galinha no quintal de casa. E aí eu lembro que eu saía escondendo os ovos, né? De todo mundo. E eu comia os ovos sozinha, só a clara, né? Mas era muito escasso de informação, gente. Muito escasso. Eu não tinha, mais uma vez, condições de ir pra uma lan house e ter informação. Então, durante uns 3, 4 anos aí da minha jornada, foi desse jeito. Era fazendo o melhor que dava com o que tinha. Ok, uma lan house é tipo uma casa com net. Sim, não é? Cybercafé, né, que a gente chama. Era, na época, era a única forma que a gente tinha, né, para acessar a internet. E como é que surgiu a primeira hipótese de participares numa competição? Com que idade? Se fizeste alguma preparação na altura, então, simplesmente foi bem mais tarde, né? Como eu comecei com 12 anos, a primeira vez que eu competi foi com 20. Né? Então, passou aí um tempo. Ou seja, eu fui treinando, eu treinava igual uma louca, não tinha técnica, eu treinava... Quando eu comecei a ver, por exemplo, como o Tom Platz treina, né, era muito como eu treinava. Não tinha técnica, era só botava peso e fazia o movimento, era uma gangorra, né? Não tinha técnica nenhuma. Mas serviu, entendeu? E aí os anos passaram, né? Eu fui estudando e tudo, revoltadíssima com a minha condição, sabia que eu não queria aquilo e... É muito, sei lá, muito surreal de pensar nisso, porque eu sempre tive, assim, uma certeza muito inata, sabe? Que tinha uma coisa melhor pra mim, que não era ali. Eu não podia ficar ali parada, entendeu? Então eu sempre acreditei, eu sempre tive, assim, uma espiritualidade muito aflorada, mesmo quando eu era muito nova, entendeu? Porque eu sentia, assim, um chamado pra fazer diferente, e às vezes sentir um chamado não é ir mudar o mundo, né? É mudar a nossa realidade, é tipo quebrar um paradigma na nossa família, né? Porque na minha família nunca teve ninguém que quebrou esse paradigma, sempre todo mundo foi muito pobre. Então, muitas vezes você quebrar e fazer algo diferente é isso, é só você quebrar o paradigma da sua família, né? Tá, até aqui foi assim, mas daqui pra lá vai ser diferente. Nossa, tô me arrepiando. Porque eu lembro disso muito forte, eu sempre tive isso muito forte, sabe? Eu tinha, assim, ao mesmo tempo que a minha cabeça, ela me pregava peça, porque quando você olha ao seu redor, é só dificuldade, você não tem, tipo assim, previsão de nada. A tua cabeça não quer acreditar que pode ser melhor. Tá, pode ser melhor, mas como? Então, a minha cabeça me pregava essas peças, mas eu tinha um sentimento muito forte, sabe? Era quase que uma convicção. E eu acho que por acreditar, meio que pode até parecer um pouco místico o que eu vou dizer, mas eu acho que quando você acredita muito e não se deixa vencer pela sua cabeça, parece assim que a vida ela funciona como quase que um jogo de videogame, que as peças vão se encaixando, você encontra as pessoas certas na hora certa que vai fazer chegar em tal lugar, entendeu? Sim, é a lei da atração, não é? Como se costuma dizer. Então, eu acredito muito nisso, porque quando eu olho pra trás, a minha vida foi muito isso. Foi uma sucessão de acontecimentos, encontros, entendeu? Que me fizeram estar onde eu tô hoje. E eu tive muitas pessoas na minha vida, inclusive até, tipo, companheiros que serviram muito de ponte, entendeu? Que não foi nem eu que tirei eles da minha vida, mas o contrário, porque talvez eles estavam na minha vida só pra me levar até um certo ponto, entendeu? E aí depois eu tinha que ir embora sozinha. E voltando aqui um bocadinho atrás, então, ali dos 12 até aos 18, quando é que tu percebeste que realmente tipo, havia esse potencial? Porque uma coisa que eu vejo muito em comum com outras histórias de atletas que atingem um alto nível é que às vezes nem são os próprios atletas a perceber o potencial que têm, mas sim as outras pessoas a perceber nesse potencial. Isso foi igual. Ok, é normal. Foi, porque aí, né, eu fui seguindo a minha vida, fui estudando, saí da cidadezinha pequena, fui estudar na capital e também trabalhar, né, que é meio que o caminho normal, né, você sai da cidade pequena, vai pra cidade grande, e aí eu vou responder a sua pergunta que eu não respondi. Aí eu comecei a treinar numa academia, tinha um namorado lá em Fortaleza,
que já é a capital do Ceará, né? Bem maior. E esse meu ex-namorado, da época, ele tinha um treinador que se ocupava dele. E aí, na época, foi esse treinador, Raí Millet, grande nome do fisiculturismo no Brasil hoje. Para mim, é um dos melhores treinadores de atletas femininas do Brasil. Não tenho medo de falar nisso. A gente trabalhou juntos por vários anos. E foi o Raí Millet que viu, não, peraí, dá pra tu fazer uma competição na Wellness. E eu não tinha noção disso, né? E isso foi por volta de outubro, novembro de 2014. Ele meio que viu ali, começou a me preparar de graça. E aí a gente fez a nossa primeira competição juntos em março de 2015, que foi o Campeonato Cearense Estreantes. E aí eu ganhei. E há fotografias disso no Instagram ou não? Como? Há fotografias disso no Instagram? Tem no meu Facebook. Okay. Tem da minha primeira competição, que foi em março de 2015. E eu lembro que foi, tipo assim, foi um meio que um bafafá, porque eu ganhei a minha categoria. E aí quando foi pro overall, todo mundo via que eu tava muito melhor. Só que quem ganhou foi a outra menina, na época, porque o coach dela era jurado. Então acontece muito isso, né? Sim, pois, isso vê-se um bocado. Então, foi a nossa primeira competição juntos, né? Mas foi ele que viu ali o potencial, primeiramente, o Raí Millet. Ok. E esse overall já dava pro? Não. Nessa época, por acaso, era muito difícil você chegar no pro. Hoje, eu acho que é um assunto à parte, né? Okay. Essa questão do pro, mas... Hoje em dia, todo mundo pode virar pro. Essa é a verdade, entendeu? Não é difícil virar pro. Acho que por haver muita competição? Como? Achas que há, ou seja, a diferença de atletas a competir para número de pro cards, achas que... Não é muito fácil hoje, sabe? Porque antes era muito difícil você virar pro. Muito difícil. E quando tu dizes que é fácil, é em que perspectiva? Na questão de quantidade de competições. Ou seja, permite que tu faças se estás lá perto, mas não consegues, podes fazer outro logo a seguir. Exatamente. E os campeões vão sendo eliminados, não é? Porque exatamente. Normalmente não voltam a competir. Se não me engano, não quero falar bobagem aqui, mas a gente pode conferir depois. Em 2015, por exemplo, para você se tornar pro, era só nos Estados Unidos. Você não conseguia se tornar pro no Brasil. No Brasil. Entendeu? Sim, mas isso é verdade. Entendeu? Agora estou a associar. Então, ainda mais na categoria Wellness, né? Exato, porque o que a gente também não pode esquecer é que ali em 2018 houve, né, a fissura das federações. Sim. Antes era uma só, que dava esse caminho, né, pro Procard, pro Olímpia, e depois houve a fissura, e aí ficou a FBB Elite e a NPC, né? E aí depois que houve essa separação, o caminho pro Procard, ele meio que foi um pouco mais simples, né? É tanto que, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Porque eu já concorri numa competição profissional com a Ângela Borges. A Ângela Borges é a maior campeã da Wellness da história mundial. Acho muito difícil alguém tirar esse título dela, porque ela tem mais de 50 títulos, 3 vezes campeã mundial. E você imagina uma atleta com esse nível, né, de percurso. Né? A mulher, ela tá ali há, não sei, 10, 12 anos, 15 anos competindo direto, né? Aí ela já era profissional na outra federação. Quando houve essa divisão, ela foi atrás do Procard dela, se tornou profissional, e eu, por acaso, me tornei profissional no mesmo campeonato que ela, na Espanha. E aí, no dia seguinte, eu tava competindo no profissional de igual para igual com ela. Eu não tô diminuindo, assim, a questão do trabalho, mas se você vê, se eu tivesse que ter feito o mesmo caminho que a Ângela Borges fez, eu teria que ter competido muitas vezes para chegar nesse Procard. É só para vocês terem uma noção de como o caminho para esse Procard ficou simples. Exato. Entendeu? Exato. Porque eu tava competindo ali uma das minhas primeiras vezes, no outro dia eu tava no palco com a Ângela Borges, que tem um caminho enorme atrás dela, entendeu? Então facilitou bastante. Pois, e ela era muito, que eu lembro-me da altura, ela era um bocado a atleta que toda a gente tinha como standard para ser a Miss Olímpia, não é? Com certeza. E acabou por não ser. Mas, Vítor, a tua vez fazer uma perguntinha. Não, no meio, ou seja, nós sabemos, e a malta que não está a par, o fisiculturismo é um desporto que exige muito de ti, não é? E uma das nossas perguntas que temos para ti é motivação ou disciplina? E o porquê?
Então, essa é simples, né? Na verdade, tem que ser disciplina, né? Porque, obviamente, tudo que eu falar aqui vai ser muito a minha visão pessoal da coisa, né? Mas, assim, não tem como você acordar motivado todo dia, sabe? E eu acredito que, principalmente no meu caso em específico, é ainda mais difícil, né? Porque... tava até falando com o Thiago um pouquinho mais cedo da gente chegar aqui, a questão dos padrões, né? A gente sabe que por exemplo, para uma biquíni, tem algumas que passam a vida sem poder treinar como se deve, né? Que é totalmente contra essa ótica do bodybuilding, né? Que é de treinar, de construir. E no meu caso, na Wellness, é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, ano passado, durante todo o ano eu estive em preparação, foram 6 competições no ano e eu não treinei quadríceps nenhuma vez no ano, né? E na verdade já fazia uns 5 anos que eu não treino quadríceps, mas essa minha história, né, com treinamento, não é de agora, não é um ano, é desde sempre, né? Então nem sei se o Raí, que é o meu primeiro treinador, ele vai ver esse podcast, mas ele não me deixa mentir. Em 2015, estou falando 10 anos atrás, minha primeira competição, ele olhou pro meu quadríceps, ele já viu o problema. Ele já começou assim, porra, teu quadríceps tá fibrando. Eu disse, como assim? Eu não sabia o que era GH, protocolo. Vocês imaginam o protocolo que eu fazia? Era quase nada. Entendeu? Então, meu quadríceps, ele é muito genético. Então, fazem aí 10 anos que eu não treino quadríceps, que é uma história um pouco de amor e ódio. Por quê? Porque a gente sabe que é difícil, que tem que ter... a disciplina, às vezes você vai acordar motivado, nem sempre, mas tipo assim, tem muitas pessoas que valorizam o processo, né, e isso é muito importante, nem sempre é o resultado final que conta, é o processo em si. No meu caso, não tem como eu gostar do processo, entendeu? Por quê? Porque eu me privo de fazer tudo que eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de treinar pesado, sabe? Eu gosto de treinar pesado mesmo. Quem gosta de treinar vai saber o que eu tô falando. Então, por exemplo, quem tá se preparando, vou dar um exemplo de um Classic Physique, que nunca vai ter esse problema, sempre vai poder treinar tudo. Nas fases finais é difícil? É muito difícil. Por conta do cansaço, a gordura tá muito baixa. Mas pelo menos você tá fazendo o que você gosta, entendeu? Porque o treino, pra um atleta que gosta de treinar, é a parte fácil, entendeu? Você vai ali, está cansado, mas você bota o seu fone, você consegue se conectar com você mesmo, você consegue relaxar de alguma forma, você consegue entender por que você tá fazendo isso dali, porque você gosta. Mas no meu caso não tem como. Não, eu entendo e estou aqui a pensar, e não deve ser fácil, porque de certa forma o treino também dá aquela sensação de que estamos a fazer o que é suposto. Exatamente. E que estamos a esforçar-nos para tal. E não poder pôr esse esforço deve ser assim uma sensação complicada de gerir, imagino. É frustrante. Mas ao mesmo tempo mostra-nos o quão genético também este desporto é, não é? A verdade é que há pessoas que podem treinar uma vida e nunca vão ter o teu quadríceps, não é? E a realidade é essa. Como é óbvio, não desmerecendo, não é? Sabemos que para estar no nível em que tu estás é preciso não só ter a genética, mas tudo o resto. Mas de facto é interessante ver que realmente às vezes o esforço vai além do treinar muito, às vezes até coisas como não treinar, não é? Quando se quer. Exatamente. E isso é de facto uma coisa que nem sempre se vê, especialmente numa categoria em que as pernas até podem ser bastante grandes. Com certeza. Mas sempre foi assim um desafio muito grande para mim, quadríceps e superior. Superior eu não treino, sei lá, 10 anos também, né? Às vezes eu tô ali fazendo uma fisioterapia que eu chamo, né? Só para manter função, né? Porque eu acredito que a musculação em si também não é só estética, né? Tem a funcionalidade do corpo e eu sempre fiquei muito incomodada de ter um corpo musculoso e não poder fazer nada. Entendeu? Entendeu? Então, pra mim é importante eu ser assim, mas eu ser atlética, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de sprint, correr, eu corro muito rápido. E eu gosto de manter isso, entendeu? Então, às vezes eu me obrigo, mesmo sem poder, a categoria não me permite, mas eu vou ali e dou uma estimulada no superior pra manter, né, a funcionalidade do corpo, entende? Então, isto leva-nos aqui a uma pergunta que eu acho que é interessante se fazer, que é... tendo em conta que há todos estes fatores da forma como tu treinas, diz-nos assim, basicamente, como é que é um dia da tua rotina quando estás em preparação, ou seja, o teu treino, a tua dieta, para realmente as pessoas também terem uma perspectiva de como é que é um dia na vida de um atleta do teu nível. Então, para começar, existem 2 pessoas, né? O que também combina muito com o meu signo, que eu sou Gêmeos, mas eu sou
eu em off-season eu sou uma pessoa. Em preparação eu sou outra pessoa, sabe? Eu tive meio que criar esse personagem porque eu sempre vi que eu era muito livre na minha cabeça, sabe? Eu tenho muito problema com, por exemplo, com regras, com ordens. É horrível pra mim, eu não consigo seguir. Uma pessoa que me diz pra fazer uma coisa, eu vou ficar com muita raiva. Eu já notei que isso é de mim, sabe? Então, rotina, tudo que é muito engessado, não é pra mim, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Então, eu tive que criar meio que esse personagem, sabe? Pra eu poder seguir toda uma rotina de preparação. Mas, por exemplo, quando eu tô em preparação, que a chave vira... Por isso que eu te falei no carro, que eu não consigo mais começar assim. A chave tem que virar. Porque aí eu sou muito disciplinada. Você mandar eu comer pedra, eu vou comer pedra, entendeu? E normalmente, por exemplo, eu acordo muito cedo em preparação. Vou acordar ali por volta das 6 da manhã. Também não é tão cedo, mas é cedo. E aí tem toda a rotina de LPF, que são os hipopressivos, né? Pra ajudar ali na linha de cintura. Aí sempre tem cardio, né? O cardio é em jejum. Dependendo da fase da preparação, 30 minutos no mínimo. Podendo ir até 1 hora, né? A gente... hipopressivo pra linha de cintura. Cardio durante 1 hora. Aí depois eu já vou preparar o meu café da manhã. E aí, ao mesmo tempo que eu vou preparando o café da manhã, já vou separando ali a suplementação, que vai muito junto, né? E aí, durante esse, vamos dizer, esse espaço entre o meu café da manhã e a minha próxima refeição, eu vou trabalhar, vou editar foto, vídeo, né? Pra preparar publicação pro Instagram. Como a minha segunda refeição, e aí vou pro treino. E aí, né, o treino é lá na Blackout. E aí fico por volta de 2 horas, né? São treinos longos. Não posso treinar quadríceps, mas graças a Deus ainda treino glúteo e posterior. E normalmente quando eu tô em preparação, dependendo da fase de como tá o físico, tem um segundo cardio, né? E a gente já faz lá. Eu lembro que quando eu tava em preparação, tinha a impressão que eu tava o dia inteiro na Blackout, né? Era manhã, tarde, às vezes à noite voltava pra fazer um cardio. E aí o seu dia meio que vai sendo organizado em torno das refeições, né? Eu tenho 6 refeições no dia, quando eu tô em preparação. Quando eu tô off, 4, 5. Mas aí, no meu caso, quando eu tô em preparação, é muito a mesma coisa, cara. É muito a mesma coisa, eu não saio. É muito repetitivo. É muito repetitivo, muito repetitivo. E eu gosto bastante de sair, sabe? De festa e tudo. Eu gosto muito de música eletrônica. Então eu gosto disso, mas em preparação eu não saio porque tudo em volta disso. E em preparação, 1 minuto fora da minha rotina, parece que o dia acabou pra mim. Eu fico um general. Entendeu? Okay. Um general. Então ali, tanto que meu namorado, coitado. Não é porque eu lembro, nem eu, assim, quando eu paro pra pensar como eu sou em preparação, nem eu me aguento às vezes. Porque 1 minuto, atrasar 1 minuto na minha comida, já é assim, uma briga, entendeu? E regra geral, quanto tempo é que duram as suas preparações? Então, ano passado eu fiquei em preparação o ano inteiro, né? Eu entrei em preparação em novembro de 2023 para competir no Arnold, que foi em março. Ou seja, eu peguei um tempo aí bem grande, até porque o Arnold foi a minha volta depois de um período aí de quase 2 anos sem competir. Então eu queria ter certeza, né, que eu ia chegar com um físico bacana, então foi uma preparação mais longa. Porém, 16 semanas eu acredito que é o ideal, né? Obviamente não é receita de bolo, né? Vai depender muito de como o atleta vai começar a preparação, nível de gordura e tudo. Mas eu acredito que globalmente, né, generalizando, 16 semanas de preparação é um período aí razoavelmente bom para um atleta se preparar. E agora, voltando aqui um bocadinho atrás, tocaste aqui neste assunto, portanto, do teu namorado. Nós também o conhecemos, ele também treina, não é? E eu não sei se ele já alguma vez competiu, mas como é que é lá está, o gerir uma relação quando se está nesse nível de dieta? Acredito que vá piorando, não é? À medida que as semanas se vão aproximando. Ou é mal de início, logo? Não, ele tem que ser muito calminho, não é? Não, é porque assim, é porque eu sou muito maníaca com horário quando eu tô em preparação, né? Mas assim, antes disso tudo, eu fui casada há 5 anos. Ok. Então, por exemplo, nunca foi problema.
A partir do momento que você respeita o horário, não vai ser problema. Eu não considero que eu sou uma pessoa que fica estressada, que vai falar mal com as pessoas. Eu fico um pouco mais ali introspectiva na minha bolha, né? Reservada, não é? Mais reservada. Então pode ser que, dependendo do dia, se eu estiver muito cansada, eu vou chegar na academia, eu vou entrar olhando pra baixo. Entendeu? Não vou olhar pra ninguém. Sendo que normalmente não, eu olho, eu vejo quem tá ali, eu dou bom dia e tudo, falo com a galera. Mas não é tão difícil de gerenciar se você respeitar o horário da minha comida. É só isso. É só isso. Eu queria ainda voltar um bocadinho, desculpa, Vitor, um bocadinho mais para trás e queria saber em que altura é que tu percebeste que tu ias viver disto. Eu já percebi que tu tinhas um trabalho mais atrás, no Brasil. Quando é que de repente tu percebeste, ok, eu vou viver do culturismo? Foi muito depois, porque entre tempo, né, eu mudei pra Europa, né, eu morei 8 anos na França. Então, na França, é o que eu te falei, meio de sentir o chamado, de sentir o propósito, porque eu cheguei na França em 2015 ainda, logo depois de ganhar a minha primeira competição, e a Wellness, eu passei 2 anos sem competir, porque a Wellness não existia, só existia no Brasil. Né? Então, o primeiro país a ter wellness foi aqui em Portugal, em 2016. Em 2017, em abril, chegou na França. E aí, eu tava no local certo, na hora certa. Né? Porque eu fui a primeira campeã wellness da história da França. E aí, meio que se criou um movimento em torno disso. Entendeu? Todas as meninas que treinavam, todas, obviamente, eu tô generalizando, né? Mas, digamos assim, 80% das meninas que treinavam nessa época na França, elas queriam ficar algo parecido com wellness, e aí elas vinham pra mim. Então, eu chegava na academia, que isso não existia na França. Uma menina com as pernas desse tamanho, porque na época ainda não tinha muito padrão, então eu tinha perna maior do que o que eu tenho hoje, entendeu? Eu podia me exprimir melhor na minha genética. Então, eu era um extraterrestre na França. Ninguém entendia nada, eu bugava de verdade mesmo, entendeu? E aí as meninas vinham, como é que tu treina e tudo. E começou muito assim, as meninas, tipo, pedindo programa de treino. Então, eu comecei a trabalhar com isso primeiro, né? Depois, ainda em 2017, eu fui para um salão de fitness na França. E foi aí que o meu primeiro patrocinador me viu lá passando, mandou uma mensagem para mim. Eu lembro até hoje, que foi a Prozis. O Sérgio, o nome do rapaz, que mandou um e-mail pra mim, interessado, e já com a remuneração, o que não é assim tão comum na Prozis, né? A gente sabe. E foi aí que eu fiquei assim num estado de êxtase. Como assim eu vou receber pra treinar? Isso existe? E eu fiquei muito feliz. E aí eu fui, né, criando o meu nome na França e tudo, com coaching, vendendo programa, e tá na hora certa, no local certo. Então isso me ajudou muito. E ali onde eu passei realmente a viver foi por volta de 2018. Entendeu? Com todas as meninas que pediam programas, coaching, e aí os patrocínios foram também subindo, né? O meu Instagram, ele explodiu muito rápido, foi muito natural. Eu nem tava procurando isso, sabe? Foram vídeos que viralizaram lá em 2017, 18, que eu ia dormir. Tipo, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez quando um vídeo meu viralizou, eu fui dormir, eu tinha 2.500 seguidores. No outro dia eu acordei, eu tinha 20. No outro dia era 30. E tipo assim, foi pra 100 mil seguidores no espaço de uma semana. Incrível. Entendeu? Ou seja, a maioria dos teus seguidores dirias que são franceses? Então, hoje é bem dividido. Brasil ainda é o primeiro, eu tenho mais ou menos 25% de seguidores no Brasil. Segundo é os Estados Unidos. Entendeu? Fica aí por volta de 23%. Depois vem a França, mais 20 e pouco. E aí todos os outros que vêm a seguir, dá tipo 5, 6, 2, um pouco em todo lugar. Mas os 3 primeiros são Brasil, Estados Unidos e França, que fica ali muito igual. Ok. É impressionante porque de facto, não é? Ou seja, quando tu foste viver para a França, como é que foi essa adaptação? Foi complicado aprender a falar francês? Não, foi muito complicado. Não deve ser fácil, não? Porque assim, pra resumir, muito resumindo a história,
eu tava numa fase muito difícil no Brasil, né? Eu tinha perdido um emprego, era um emprego que na época me possibilitava de pagar minha faculdade e meu aluguel. E aí eu fui demitida porque mudaram de gerente, a gerente nova trouxe a equipe dela, foi horrível. Foi assim, uma época que eu fiquei realmente em depressão. E aí, na época, eu tinha esse mesmo namorado que me apresentou o treinador, ele falou, olha, eu tenho uma tia em Paris, ela tem um restaurante lá, a gente pode tentar a nossa vida lá em Paris, né, pra ver se a gente consegue alguma coisa melhor. Mas ele tinha até uma condição de vida bacana, entendeu? Nem parecia nem nada com a minha. E ele falou, olha, como você não tem mais dinheiro pra pagar a sua universidade, eu não tinha mais dinheiro, então eles iam, né, cancelar a minha universidade. Você vai primeiro e eu vou depois, porque ele tinha que terminar o semestre dele. E aí eu sei que eu vendi tudo que eu tinha, não tinha muita coisa, mas eu vendi, o pai dele me emprestou um dinheiro também, e eu comprei a minha passagem pra vir pra Paris. Aí vim pra Paris, não sabia falar nem bom dia, mas vim, né? Vim, vamos dizer assim, o plot twist da história é que 2 semanas depois, quando eu cheguei em Paris, eu recebi uma ligação dele falando, olha, é o seguinte, não dá mais certo, a gente vai terminar. Aí, tu imagina, eu tinha 20 anos. Okay. É uma história que ainda me dá um pouquinho de calafrio. Cara, na hora, assim, você sente o chão sumir do pé. Nem quero imaginar. Não, muito difícil. E assim, na minha cabeça eu sabia por quê, né? Porque assim, eu realmente não tinha nada. Ele tinha uma certa condição. E assim, eu imagino que a família dele não queria, entende? Não queria. Eles não tinham nada contra mim, nunca me trataram mal. Mas eu, tipo assim, eu acho que não é o que um pai quer pra um filho, entendeu? Okay. E eu entendi isso, sabe? E eu sei que ele ligou, terminou comigo e eu fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, tô na casa da tia dele. Quando essa mulher descobrir que eu não tô com... vai me colocar pra fora. E, tipo assim, eu chorei muito. Eu liguei muito pra minha mãe, desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, manda me buscar. Eu pedia pra minha mãe chorando. E a minha mãe chorando do outro lado, porque ela não tinha dinheiro. Não dava pra fazer nada, entendeu? E eu sei que, resumindo a história, obviamente passaram-se vários meses, mas a tia dele não me expulsou. Foi, assim, uma pessoa que me ajudou muito. Ela meio que me pegou realmente como filha. E é uma pessoa fundamental na minha história. E eu sei que um dia eu liguei pra minha mãe uma última vez. Disse, mãe, eu quero ir pra casa, manda me buscar. Você é um filho que pede pra sua mãe ir me buscar, sabe? E a minha mãe chorando, desesperada do outro lado, falando que ia dar um jeito, que ia me buscar. Mas nesse dia, sabe, eu lembro bem, porque nesse dia eu tive um declique, que é o que a gente fala na França, né? Eu lembro que quando eu desliguei o telefone nesse dia, eu falei, cara, nunca mais eu vou ligar pra minha mãe pra mandar ela me buscar, pra ver ela nesse estado. E aquilo deu um declique na minha cabeça, sabe? E aí foi a última vez que eu liguei pra minha mãe. Ela vai ver esse podcast, que ela vê tudo, e ela sabe que é verdade. E foi a última vez, e não liguei mais, e aí eu disse, vou me virar. Vou me virar, já tô aqui mesmo. Tinha uma passagem pra voltar, tá? Mas era 3 meses depois. E é tanto que quando o dia de voltar pro Brasil chegou, eu não voltei. Disse, não, vou ficar, já tô na chuva, agora a gente vai se molhar. E fiquei legal na França até 2019. Até 2019 eu fiquei legal na França, aí foi que eu consegui me legalizar. Através do bodybuilding, né, com toda essa história aí que eu contei pra vocês, as meninas pedindo programa e tudo. E aí eu vendi muito naquela época, porque só tinha eu. Era só eu na França aqui que tinha esse corpo, sabe? Só era eu de wellness. É tanto que, na época, eu construí um time de atletas que as 2 primeiras atletas wellness profissionais da França foram minhas alunas. Foi eu que ajudei elas, depois eu parei, porque pense num negócio doido, atleta. Aí eu quis, não quero mais preparar atleta, Imagino, não tem condições. E o pior é que eu subia no palco com as minhas atletas. Quando eu ganhei minha carta Pro, a minha aluna foi segunda atrás de mim. Aí depois, na nossa estreia no Pro, eu ganhei aqui em Portugal em 2021 e ela fez 4º lugar no Pro, entendeu? Aí depois e eu estressava muito. Eu ficava mais estressada por ela do que por mim, porque, nossa, se eu erro um negócio na preparação da menina, ela vai dizer que é porque eu quero ganhar dela, entendeu? Tinha muito essa coisa. Obviamente ela não pensava que ela era muito gente boa, mas eu ficava preocupada com isso, eu ficava preocupada com as pessoas, que eu sempre me incomodei muito com o que as pessoas iam pensar de mim, né? Hoje, muito menos. Mas eu acho que todo mundo passa por essa fase, né? De ter muito medo de crítica. E na época eu tinha. Então, e agora que tocaste nisso, é um assunto interessante para pôr esta pergunta, que visto que o bodybuilding feminino
é tão visto de uma forma diferente do quem está dentro da comunidade por fora, e especialmente tanto tu num país onde, lá está, não havia pessoas como tu, não é? Sofreste assim de um bocadinho de discriminação? Houve assim coisas que tenhas sentido que te marcaram? Assim, Thiago, que me marcaram, não. Sempre tem, eu acredito que a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa que sai do normal, ou que coloca as pessoas face à incapacidade deles, vai haver muita crítica, né? Porque, por exemplo, quando você pega uma história como a minha, eu não tinha nada, passei fome, pobre, aí eu consigo sair do Brasil, eu chego aqui, na matéria que eu faço, que é o bodybuilding, eu já cheguei no máximo que se pode chegar, que é no Olímpia, né? Isso meio que coloca as pessoas muito em xeque, né? Tá, se ela fez, eu também consigo. Qual que é a minha desculpa? Às vezes pessoas que têm mais do que eu e que não fazem, né? Por diversas razões, né? Então, assim, críticas que realmente me marcaram, eu não consigo lembrar. Sempre tem os haters, né? Claro. Tipo, aqueles comentários, tá parecendo um homem. Sim. Isso sempre tem. Mas quando eu olho as minhas publicações, sempre tem coisas mais positivas, tipo assim, em 100 comentários, vamos dizer, tem 5 ali que é ruim. Aí por que você vai ligar pra 5 que é ruim? Exato. Então, eu acho assim, cara, quando você sai do lugar que eu saí e faz o percurso que eu percorri, não tem como dar atenção a coisa tão pequena, sabe? Porque eu me sinto muito abençoada, sabe, no caminho que eu decidi seguir. Realmente é muita conquista, não é? Ou seja, pra onde eu saí, é muita conquista. É muito longe. Não, e atenção, tu tiveste já 3 vezes no maior palco do mundo. Ou seja, para quem não tem noção, o Mr. Olympia é tipo a Champions League, é o Super Bowl, é o maior palco de fisiculturismo. Na verdade, do mundo. É você ter excelência naquilo que você se propôs a fazer. Sendo que o bodybuilding na minha vida é assim, não levem a mal a palavra que eu vou usar, mas eu já vi muitas vezes como uma maldição. Por quê? Porque eu tenho talento pra isso, eu tenho a genética pra isso. E eu acredito que quando você tem talento e genética pra fazer alguma coisa e que você não explora aquilo que Deus te deu, cara, eu acho que é um desperdício, sabe? E de qualquer forma foi a única coisa que eu pude utilizar, né, pra mudar a minha realidade. Mas assim, muitas vezes eu pensei assim, não, mas eu tenho que fazer, porque eu sou boa nisso, sabe? E até hoje eu não acredito que eu cheguei no meu prime, sabe? Por exemplo, eu nunca apresentei o meu melhor físico. Eu já tive o meu melhor físico em casa, tipo, em check-ins, sabe? Em um determinado período, mas eu ainda não consegui mostrar esse físico no palco, sabe? Mas isso é uma coisa que acontece muito no bodybuilding, não é? É conseguir, às vezes é tão difícil alinhar ali todos aqueles detalhes, e por falar nisso, tu tens um coach novo, relativamente novo, não é? Portanto, que é o Stefan, e para quem não sabe, o Boss Outlaw é um coach mundialmente conhecido, e de facto também tenho aqui uma pergunta que é: como é que é trabalhar com ele? Sei que ele diz que é muito exigente, tem resultados que falam por si, não é? Desde bodybuilding clássico. Fala-nos um bocadinho de como é que está a ser essa experiência. Cara, é assim, vou fazer aqui uma comparação que eu não sei se eu deveria fazer, enfim. Porque antes de trabalhar com o Boss, eu tava trabalhando com o Raí, que foi meu primeiro coach. A gente trabalhou juntos 4 anos, tivemos um hiato e aí voltamos a trabalhar juntos. E eu parei de trabalhar com o Raí simplesmente porque eu queria experienciar um coach que me visse, né? Que pudesse me ver como é que tá a pele, que eu pudesse viajar, que ele pudesse vir para as competições, né? E o Raí tá no Brasil, né? Ele não viaja tanto para a Europa. Aí parei com o Raí, tanto que foi o Raí que me levou até o Arnold. Considero que no parâmetro pessoal, o Arnold foi o meu melhor shape de 2024, tá? Com o Raí. E aí eu mudei pro Boss. O Boss é assim, uma forma de trabalhar muito simples. Ele é muito tranquilo, ele é, obviamente, exigente, né? Porque ele tem essa coisa do alemão. Acho que ele é da Áustria, mas querendo ou não, a cultura tá ali lado a lado, né? Então ele... Eu não entendo como é que ele faz, porque tipo, você mandou uma mensagem pra ele, no minuto seguinte tá respondida. Né? Isso é incrível. É muito rápido, muito rápido. Mas eu não acho ele
extremamente, não sei, duro, sabe? O Raí era muito mais. O Raí, ele me botava um terror da porra. Sério, é tanto que eu não sei se ele vai ver, talvez ele vai rir. Mas o Raí, meu Deus, ele é um terrorista na minha cabeça, sabe? Mas eu gostava também, são formas diferentes. O Boss, ele é muito tranquilo. Se calhar também é porque habituaste a esse nível de exigência, não é? E se calhar hoje em dia torna-se mais fácil, não é? E tipo assim, no Brasil, cara, a concorrência é muito rude. Tanto para coaches quanto para atletas. No Brasil, você tem realmente que se destacar, entendeu? É tanto que os patrocínios lá, eles tiram teu sangue, né? Tipo assim, você pode ter alguma coisa boa disso, mas eles exigem muito de você, sabe? Você tem que entregar resultado, gerar resultado, né? Não, sim, não, já... E eu acredito que na questão dos treinadores também é muito parecido, né? Porque tem muitos treinadores bons. Então você não tem só que ser bom, você tem que ser o melhor, né? E o Raí, ele é muito ligado à excelência, sabe? Muito mesmo. Então, são trabalhos diferentes, mas o Stefano, eu me identifiquei muito porque ele respeita muito a sua individualidade, sabe? O que eu percebi é que o mais importante pra ele é o seu bem-estar. Não é resultado, não é nada. Tá, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Porque é a partir disso que o melhor resultado vai vir. Exatamente. Entendeu? Boa. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito. Ou seja, mais do que propriamente a calda te aguenta, é mais um tentar encontrar exatamente o ponto de equilíbrio do atleta. Tanto, vou te contar aqui uma anedota que a gente fala, rapidinho. Na minha primeira competição com ele, que foi o Itália Pro ano passado, o Nathan De Asha também tava, que é o Open, né? Sim. E eu lembro que, tipo, no dia anterior da competição, o Nathan tava no hall do hotel da competição bebendo álcool. Tranquilo e vendo um futebol lá. E tinha outras pessoas lá com ele, mas tranquilo mesmo, sem contabilizar o negócio. Tava bebendo vodka, não sei o que era, ou whisky. E no dia da competição, eu perguntei pro boss, né, como assim? Como que o Nathan tá bebendo álcool? Assim, porque ele faz isso todo dia. Não todo dia, que ele não é alcoólatra, mas ele explicou pra mim que era o jeito dele de relaxar. Entendeu? Que ele não vai chegar e falar, não, você não vai fazer isso. Se é isso que na casa dele é o que ele faz pra estar num estado de espírito bom, entendeu? Então o cara tá lá, ele tem uma competição super importante amanhã, mas ó como é que ele tava. Ele tava bebendo um álcoolzinho, vendo uma partida de futebol como se não tivesse nada pra fazer. É esse estado de espírito que eu quero, entendeu? Que ele fique relaxado, porque no outro dia tu vai ver o físico dele. Não vai ter estresse, não vai ter nada. O estresse estraga tudo. Exatamente. E resulta, E aí eu entendi realmente como que o boss funciona. Porque ele tem um grau pequeno de autismo. Ele explicou pra mim que ele tem 2 superpoderes. O primeiro é que ele vê o atleta e ele consegue visualizar a melhor versão dele. E aí, a partir dessa melhor versão, ele consegue montar o caminho pra chegar lá. Entendeu? E o segundo superpoder que ele me falou é que ele consegue dormir em qualquer lugar. Ele deitou, fechou o olho, ele descansa. Ou seja, pra alguém como ele, que trabalha com atletas do mundo inteiro, é muito importante. Né? Porque ele não dorme. A qualquer hora... Exatamente. Então ele é muito bom. E de facto, pá, eu gosto muito de culturismo e gosto de seguir e ele tem feito um trabalho incrível com muitos atletas. Uma das coisas que eu acho interessante aqui, de facto, é porque estamos a tocar nisso do stress e eu nem quero imaginar, portanto, o stress que deve ser estar no maior palco do mundo, mas uma coisa que eu já reparei, por exemplo, e que acontece comigo, é quando eu tenho lutas de jiu-jitsu, eu fico tão estressado que tipo, parece-me um diurético. Eu vou à casa de banho, tipo 50 vezes. Perco logo tipo 2, 3 quilos assim, tipo, em horas. Portanto, eu nem quero... No fisiculturismo é um pouco o inverso, né? Porque quando você estressa, no fisiculturismo, o que você vai fazer? Vai fazer água embaixo da pele. Aí caga o físico, né? Não, pois, porque também acaba por já não haver grande água para tirar, não é? Começa a sair dos sítios que não deve. Mas, por exemplo... Até isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que vão segurar mais água no quadríceps, eu vou segurar água na cintura, atrás, nas costas, entendeu? Então isso é muito chato. Mas, por exemplo, eu estresso bastante. E qual é o teu truque para relaxar? O Nathan tem o dele, qual é que tu sentes que é o teu? Cara, é só quando eu coloco o fone, eu coloco Psytrance. Que eu consigo aquele psicodélico. Demais. Eu que não percebo muito é que é pesado mesmo, não é? Psytrance?
Se for um mais psicodélico, não. Ok. Tem o progressivozão, né? Mas se for mais... Não, mas tem ritmo. Por exemplo, tem o Nelix. O Nelix é bem comercial. Eu adoro o Nelix. Não. Tem que ouvir. Não, você como assim não conhece? Claro Eu vou te explicar, eu gosto muito de techno, mas trance não é tanto a minha cena. É, né? Não, imagina, não é que não gosto, recentemente comecei a perceber que gosto de algum tipo de trance, mas foi uma coisa que eu descobri muito recentemente. Eu comecei a gostar do techno aqui em Portugal. Ok. Porque eu não ia, né, para as festas de techno, e aí a galera, né, na Blackout me levaram, e agora eu gosto também. Mas é o que me acalma. Nico, não foi? Nico. Fui. Nico é pesado. E foi uma grande festa. Tens algum hobby ligado a isso? Ou... Então, DJ. Né? Então, inclusive, foi uma das razões que eu vim para Portugal. Foi para fazer o meu curso de DJ, né? Inclusive, eu perguntei pro Miguel, que não tá aqui hoje, é o Vitor que tá, que é um dos 3 mosquiteiros, que é a forma que eu chamo vocês, né? Eu sempre falo, os 3 mosquiteiros. E o Miguel também, que gosta bastante disso, né? Eu peguei umas dicas com ele, mas foi uma das razões de eu vir para Portugal, foi porque eu pesquisando, eu vi que aqui era, e é um grande centro, né, pra música eletrônica. E eu vim fazer esse curso, e aí é um dos meus hobbies, né? A música, eu gosto bastante. E já o fizeste? Sim, já tenho material lá em casa. Ainda tô fazendo. Então, temos que e é alguma coisa que tu gostavas de seguir no futuro? Sim. Ou era para se manter um hobby? Na verdade, eu tô pensando na minha aposentadoria, né? Do culturismo. Porque, assim, eu bodybuilding mesmo, assim, a nível competitivo, eu talvez queira ir fazer mais 1 ano, no máximo 2, né? Porque a gente meio que não leva tanto em consideração o impacto do bodybuilding para uma mulher, né? Por conta de todas as substâncias que a gente usa, e eu acho que não é algo que a gente deva negligenciar, sabe? Então eu quero aí ficar talvez no máximo uns 2 anos, e aí eu já tô pensando nos próximos passos, né? E tipo assim, música, principalmente música eletrônica, que na Europa é muito forte, eu acredito que seja aí uma das formas de ainda encontrar algo que eu gosto de fazer. Brutal. E eu acho que também é importante o facto de e não é só para o bodybuilding, mas esportes como a luta, e não sei o que, uma pessoa saber quando é a melhor altura para parar. Exatamente. Porque de facto não é? Eu acho que todo o desporto de alta competição tem o seu peso, não é? Mas nomeadamente o bodybuilding para uma mulher, porque de facto há uma linha muito ténue. Com certeza. Então, realmente eu acho, e acho super interessante, por acaso era uma pergunta que nós tínhamos para fazer, acabámos por ir lá parar, do que eram os teus hobbies, e isso é uma descoberta muito gira. Nós que te conhecemos não fazíamos a mínima ideia. Eu já fazia. Já sabias? Eu tenho alguns, né? A música eletrônica é tipo, eu sou muito ligada também a essas coisas de meio de misticismo, espiritualidade, então eu leio carta, né? Tarô, tudo isso. Coisa que eu não sabia. Há alguns anos já. Mas assim, o que eu quero realmente, vamos dizer assim, aprofundar, né, é a música eletrônica. Que fixe. E que estilo de música é que tu tocarias? O que é? É Psytrance. Ok. Mais pro trance, uma coisa assim. Mesmo tu te identificas mais? Porque dentro do trance a gente tem algumas vertentes, né? E é um tipo de música que você consegue meio que segmentar. Hoje eu tô muito feliz, quero dançar, quero mexer, pro meu cardio, por exemplo, eu consigo tacar ali aquele Psytrance. E já tem outras músicas que já te levam pra um estado um pouco mais modificado de consciência só com a música, sabe? Que você pode colocar aqui e relaxar, e a música ela sempre teve esse poder em mim, sabe? De realmente me levar pra um outro estado de consciência, sabe? Então, sou apaixonada por Psytrance progressivo. Ok, fixe. Então, e dentro da tua carreira do bodybuilding, ainda não acabou, não é? Qual é que é assim o melhor momento que tu até agora está ali eu sei que é difícil porque são muitos momentos, mas qual é que é aquele momento que está ali na tua cabeça como o teu melhor momento até agora? Esse pra mim nem é tão difícil responder, sabe? Porque a maioria das coisas dentro do bodybuilding tem 2 formas de responder. Tem a forma politicamente correta e inspiradora, né? Que é pra você inspirar as pessoas, e tem a realidade. Né? E assim, eu poderia dizer, é o Mr. Olympia a primeira vez, porque era meu sonho. Pra começar, nunca foi meu sonho, eu caí de paraquedas. Né? E aí eu fui indo, eu vi que dava pra mim, eu fui. Sabe? Eu nunca sonhei com o Mr. Olympia, então não vou ser hipócrita e falar. Eu sei que é o sonho de muita gente. Então pode ser até uma heresia que eu tô falando aqui. Não, mas nós queremos a realidade. Porque tem gente que vende a mãe para o Mr. Olympia. Eu nunca sonhei com isso, sabe?
Mas eu fui, e sou muito grata por isso. Mas o momento que mais marcou foi justamente o dia que eu me tornei profissional, porque no dia seguinte eu competi com a Ângela Borges, que era a mulher que, quando eu tava começando, eu tava ali na frente da televisão vendo os vídeos dela. Pra aprender. Meu Deus, na minha cabeça era algo tão inalcançável, né? Eu me arrepio todinho. Porque na minha cabeça era algo tão longe, inalcançável, e eu tava ali segurando a mão dela pra saber quem era que ia ganhar entre mim e ela. Entendeu? É uma mudança de realidade muito grande. Ali eu entendi. Tá, eu sou boa nisso, eu consigo fazer isso. Pode ser... Porque assim, quando não é teu sonho, é difícil, sabe? É difícil. Mas assim, também não é um sacrifício, né? Porque tem muita gratidão. Eu devo tudo que eu tenho hoje na minha vida, a forma que eu consigo ajudar minha família hoje, eu devo ao bodybuilding. Então, quando eu penso nisso, é só sentimento bom. Mas a realidade é que nunca foi meu sonho, sabe? Então, qual é que é o teu sonho? Meu sonho, por exemplo, seria tocar no Tomorrowland. Tipo assim, porque quando eu tô ouvindo uma música e eu coloco pra uma pessoa ouvir, eu fico muito... Eu quero ver a pessoa, como é que ela vai reagir. Nossa, tu gosta dessa parte? Não, mas espera aí, agora vai mudar. Muito entusiasmo. Quando eu fecho o olho, por exemplo, eu tô ouvindo música, quando eu fecho o olho, eu não tô me vendo no palco do Olímpia. Eu tô me vendo tocando pra uma galera, entendeu? Então, será que daqui a uns anos vamos estar aqui com a Juju versão DJ? Tem chances, né? É provável. Já temos um line-up bom para a festa do Blackout. Então não. Mas assim, a gente sabe que hoje em dia, quando se fala de, na verdade, qualquer profissão, né? Rede social é extremamente importante. E música eletrônica e rede social hoje andam muito junto, né? Você precisa disso para ser visto. E no bodybuilding acaba por ser assim. Eu acho que sem as redes sociais, uma grande maioria de toda a gente que vive do culturismo ia ser impossível. Com certeza. É verdade. E tipo assim, eu sempre pensei muito, mas quando eu parar o fisiculturismo, como que eu vou redirecionar essa galera que me segue? Porque tu imagina, hoje eu sou atleta, mas se amanhã eu decidir, não sei, vou criar gado lá no Brasil, o público não é o mesmo. Não, sim. Agora, quando você fala de música, é global, mais geral, entendeu? Sim. Então já tem ali uma chance, vamos dizer assim, quase que 100% maior do meu público hoje também continuar interessado no que eu vou fazer depois, né? Porque também é uma cena que tá ganhando muita visibilidade, né? Então, não, sem dúvida. E eu acho também que há sempre aquele público que não é transferível, não é? Mas depois há uma quantidade de público muito grande, também as pessoas que te acompanham e que também até podem não gostar propriamente ou ser o estilo de música de eleição deles, mas querer continuar a acompanhar a jornada. E talvez pessoas que hoje nem conhecem o estilo, né? Porque querendo ou não, ainda é um pouco underground, mas que podem passar a conhecer quando alguém que não é propriamente desse meio, né? Vai tocar e acaba se apaixonando, né? Eu também já treino desde os meus 17 anos, portanto... Já são alguns, e uma coisa que eu noto desde que existe o Instagram, que eu sigo muita gente, e muitas dessas pessoas que eu seguia relacionadas ao fitness, hoje em dia já seguiram um caminho um bocadinho diferente. O fitness ainda pertence de certa forma na vida deles, mas tomou mudanças, não é? Houve ali muita mudança e eu gostei sempre de acompanhar esse processo. Nem todos eu ainda sigo, mas há muitos deles que fizeram mudanças com as quais eu me identifiquei. E porque a realidade, todos nós vamos crescendo, não é? E é sempre bom ver esse processo das pessoas a continuarem a seguir outros caminhos na vida. Portanto, eu acho que isso, sem dúvida, que é muito interessante e que de certeza vai haver muita gente a acompanhar. Com certeza, e assim, eu não vejo fitness saindo da minha vida também, né? Acho que eu vou treinar, eu sempre vou treinar, né? Até porque não ia haver uma DJ. Provavelmente vais ficar maior ainda, né? Não, mas eu já tenho assim, meio que uma visão de como que eu quero ser como DJ, sabe? Então... Até como é que é essa visão? Não, assim, eu quero realmente ser aquela DJ mais musculosa possível, sabe? Shape
quase de competição, mas não de competição, porque não tem como. Mas assim. Com a perna maior. Aí já podes treinar quadríceps. Aí já podes treinar quadríceps. Isso é uma coisa que tu pensas, tipo do género, eu quando acabar tipo, a minha carreira competitiva vou treinar tanto perna, tipo vou vingar. Sim. Inclusive, por exemplo, agora no meu off-season, que eu não faço off-season com o objetivo de crescer, né? Meu off-season é só pra descansar, né? Mas eu treinei perna com a mesa, né? Com a mesa roupa. Não deveria, mas tipo assim, a gente tá ali. Vou treinar. Pelo menos, né? Os meus 5 segundos de prazer. Sim. Então eu acho que em total a gente deve ter treinado ali uns 2 ou 3 bons treinos mesmo valendo. Ok. Aí, porque ela farta-se treinar a perna. Não, a mesa é uma máquina. Ela tem-me desafiado de vez em quando, lembra-se assim que eu tenho que fazer um treino de perna com ela. E eu no outro dia tive a parvoíce, entrei motivado no ginásio assim, não, eu vou treinar contigo. Não, a mulher está uma máquina. E foi mesmo? E foste? Ainda não fui. Agora já estou arrependido de ter dito. Eu lembro ano passado, agora vais treinar. Preparação, eu estava atrás dela o tempo todo nas cargas. Agora é o contrário. Ela tá... Não, eu disse isto e depois via fazer búlgaro e pensei assim, eu acho que uma tareia, eu já não tenho. Eu nunca tinha experimentado búlgaro e. Não, é o pior exercício do mundo. Pior, melhor. Bom, uma coisa, por acaso é interessante. Eu tenho essa curiosidade, que é, ou seja, tu não fazes quadríceps, mas existe algum trabalho indireto, tipo fazer búlgaros, por exemplo? Sim. Okay. Sim, por exemplo, tipo, o máximo estímulo que o quadríceps leva é tipo búlgaros. Por exemplo, hoje, sim, e talvez ali um leg press unilateral. Eu consigo fazer, mas assim, o que é o diferencial do atleta, né, principalmente de atleta wellness, é que a gente consegue direcionar muito o estímulo, né? Não, sim. Obviamente, a partir do momento que vai ter essa flexão de joelho, você vai engajar ali o quadríceps de alguma forma, mas você consegue direcionar o máximo possível, sim. Ok. E pronto, tu acabaste por te mudar para Portugal, começaste a treinar no Blackout Gym e a nossa questão é como é que esse processo ou seja, como é que é para ti treinar no Blackout Gym, como é que foi essa mudança, o que é que tu achas do ginásio? Da comunidade também. Exato. Então, é interessante essa pergunta porque ano passado, né, eu passei uma temporada de 3 meses nos Estados Unidos. E, tipo, nesse período, eu viajei muito até dentro do país, né? Então, eu vi muitas academias diferentes. E aí, a Mesa Arroba me perguntou, né, com relação às academias. Qual foi a melhor academia que tu treinou? E eu falei pra ela, Dani, é o seguinte, a partir do momento que você treina na Blackout, é muito difícil você achar outra academia realmente superior, sabe? Tanto que a gente estava conversando sobre uma outra academia e ela falou, não, essa academia aí não presta. Mas, na verdade, não é nem que a academia não presta, a academia tem tudo que é necessário. Só que a partir do momento que você vai na Blackout, fica muito difícil, né? Porque, na verdade, tem tudo e mais um pouco, né? Todo tipo de... Tipo, vocês melhor que ninguém sabem. Mas eu acho interessante eu falar isso pelo fato de eu conhecer muitas academias ao redor do mundo, né? Inclusive, semana passada eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Insta e falaram sobre a Binus, né? Binus, por exemplo, lá em Dubai é uma academia que eu não gosto, por exemplo. É muito grande, todo tipo de máquina também, mas é aí onde, por exemplo, eu coloco a superioridade do Blackout por conta do ambiente, sabe? A Binus, eu vou lá, quando eu vou pra Dubai, eu faço um treino, um vídeo, né? Porque é interessante, é bom, é o lugar que você tem que ir. Então, pra rede social, né? Que é um mundo à parte, eu sempre chamo aquilo de universo paralelo. Você tem que mostrar que você esteve ali, né? Mas, na questão do ambiente em si, eu não suporto o pessoal lá, sabe? É muito superficial e aquele povo que te olha. E é uma coisa que eu não sinto no Blackout, sabe? A galera é realmente muito, assim... Todo mundo meio que na mesma vibe de verdade, sabe? Tem um ambiente muito bom. E pra mim, né, hoje com a experiência que eu tenho, a Blackout em uma academia que tem em Paris, que é pequenininha, é o meu top 2 de academias no mundo. E é muito difícil você bater isso pela questão do nível que vocês colocaram lá. Né? Isso é um grande elogio, porque de facto há coisas que nós sentimos que podemos controlar, não é? A 100%, como comprar máquinas e... Agora, realmente ter uma boa atmosfera e ter uma boa comunidade
é um trabalho que nem sempre é 100% nosso, não é? É também ter um bocadinho de sorte, é também o conseguir ir controlando certas coisas que vão acontecendo, não é? Para realmente garantir que existe ali um bom ambiente, porque eu acho que é fundamental as pessoas entrarem e sentirem-se bem, sentirem-se em casa, porque um ginásio acaba por ser uma segunda casa, não é? Mas eu acho que também vai muito do ritmo e da vibe que vocês mesmos colocaram em cima disso, né? Porque assim, a gente consegue ver que tem muito, que vocês refletem muito, né? Antes de fazer alguma coisa, que tem muito empenho, muito o engajamento de vocês em fazer que a Blackout seja hoje o que ela é, né? Então eu acredito que quem tá lá dentro treinando, eles não são alheios a isso, eles estão vendo, a galera vê, né? Porque, por exemplo, eu vejo, sabe? Então, uma coisa que eu achei muito bacana, né? Que eu até ri bastante, quando teve o tremor de terra, né? Eu disse, quando teve o tremor, era o quê? 1h, 1h30, 3, 4 horas depois tinha um vídeo online. Eu disse, gente, como assim? Eles são muito rápidos. Então isso meio que vai criando, né, a atmosfera e o ambiente em torno disso, é muito bacana. Mas é engraçado porque ao fim e ao cabo hoje estamos aqui com o Vítor, e o Vítor foi uma das coisas boas que o ginásio nos trouxe, não é? Porque ele começou inicialmente como sendo um cliente. Tu também vieste parar ali ao ginásio, a Dani, o PH, tanta gente que faz parte do nosso círculo, não é? E que acabaram por ir ali parar, e ao fim e ao cabo também somos muito gratos por isso, não é? Tivemos também muita sorte em encontrar muita gente que partilha da mesma visão que nós e que realmente também valoriza o espaço, porque eu acho que isso é uma coisa que também nos motiva bastante, é nós vermos que temos muita gente ali que valoriza o nosso trabalho e acabam por nos motivar para fazer melhor, não é? E pronto, e realmente agora queremos ver se continuamos a fazer esse trabalho, porque vamos aumentar o ginásio e é uma coisa que estamos entusiasmados, não é? Para que também toda a gente possa ver. Vai ali aumentar aquela zona das pernas. Sim. Vai haver ali mais coisas giras, principalmente para as mulheres, não é? Vai haver mais espaço. Então, e que isso é uma coisa também que as pessoas nos elogiam muito, é a organização do ginásio. O facto de ter ali um espaço só de pernas para as mulheres e tal. Então vamos ver se conseguimos melhorar isso ainda mais. É muito bacana. E tipo assim, na questão do material em si, eu não consigo ver onde vocês poderiam né, melhorar na questão de máquina. Nós este ano, a nível do glúteo, melhorámos muito. Temos ali muita coisa nova. Vamos tentar ter ali um bocadinho mais de espaço, organização, também tentar separar ali um bocadinho a parte dos pesos livres, porque há pessoas que ainda se queixam do barulho do peso morto e não sei o quê. Tentar fazer ali umas alterações também, melhorar ali as... Eu acho que isso é também muito importante, até pela questão do próprio público feminino, né? Porque a gente vê as meninas reclamando bastante, né? Da questão até da valorização. Por exemplo, de como o atleta masculino é valorizado e como o atleta feminino é valorizada. Mas eu acredito que isso vem muito da própria comunidade, né? As mulheres não engajam tanto, né? Umas com as outras. Acabam não dando a mesma força que o público masculino dá, não veem tanto podcast, não consomem tanto conteúdo no YouTube, né? Então acredito que, assim, antes, né, da gente pronar e querer coisas, a gente também tem que engajar a comunidade, né? Então eu acho que uma das formas, obviamente, né, de fazer isso, de trazer mais o interesse feminino, mais meninas pro esporte, obviamente tendo espaços como esse, né? Porque mais uma vez, pelo fato de eu já ter viajado bastante, nossa, eu já vi academias que é muito difícil para uma mulher treinar, sabe? Pela falta de infraestrutura mesmo. Então, eu acho que, assim, o trabalho que vocês vêm fazendo em todos os âmbitos é realmente, assim, muito, muito grande no bodybuilding hoje em Portugal. Que a gente sabe que está crescendo, mas como você me falou, né, ainda tem muita... Não, mas é isso, nós também sentimos muito que realmente... se queremos também ter mais mulheres no ginásio, também é preciso também dar essa atenção, não é? E eu sei que as mulheres não se entusiasmam tanto como uma máquina de bíceps. Então é um trabalho que nós temos vindo a fazer e que está sempre na nossa atenção, realmente. E uma coisa também muito boa hoje em dia, que eu acho que é aí que se vê que o desporto evoluiu, é que mesmo quando nós fomos máquinas de glúteo, os homens usam imenso. Com certeza. E aliás, eu acho que nós já estamos a precisar de tantas, porque de facto os homens também estão a fazer adutores, abdutores. Já não sei muito aquele atleta que
só treina tronco, não é? Os miúdos cada vez mais cedo começam a treinar tudo e mais alguma coisa, desde gêmeo, adutores, abdutores, e é bom ver isso. Na minha altura, eu lembro-me que o primeiro ginásio onde eu treinei não tinha forma de agachar peso livre. Tipo, o pessoal só treinava tronco, eu era o único que fazia agachamento. Fartavam-se me chatear porque eu montava lá um estaminé no meio do ginásio para poder fazer agachamento, e isso hoje em dia não se vê. Toda a gente já com certeza, muito mais hoje em focado. dia você pode treinar praticamente todas as fibras do seu corpo, né? A tecnologia avançou muito com relação ao maquinário. E vocês têm uma marca de máquinas também, não? Exatamente. Foi um projeto novo. A Iconic, sim. Interessante. Estamos a tentar fazer várias coisas. Não é fácil gerir tudo, não é? Mas vamos tentando o nosso melhor. Mas realmente é um sítio para, mesmo quem não treina, quando vai treinar, depois cresce. Porque é só o tu respirar do ambiente. Que é o que aconteceu comigo. Mas isso. O Vítor agora também anda dedicado. O homem agora. Não, mas isto é a prova que tu estás a falar, que as máquinas ajudam, o facto de serem máquinas muito boas e que treinam essas fibras todas que tu estás a falar, porque tens uma pessoa normal que vai para um ginásio normal e tem aquelas máquinas normais. Então até mesmo só o peso livre, né? Às vezes é muito difícil para alguém que está iniciando de realmente cair ali direto no movimento correto a se fazer. Sim. E quando você tem uma máquina ali que faz todo o trabalho para você, a única coisa que você tem que fazer é o movimento, já facilita bastante, né? Sem dúvida. Uma coisa que nós vemos muito é as pessoas, o que nos dizem muito, que acaba por ser uma coisa positiva e de certa forma negativa ao mesmo tempo, as pessoas ficam também muito intimidadas com o nosso ginásio, por entrarem e verem pessoas tipo com físicos já muito à frente, não é? E ficam assim, poxa, eu já vi pessoas dizerem isto, é muito giro, que é: eu tenho de treinar para depois poder ir para o blackout. Já ouvi isso também. E depois já aconteceu, quando lá chegam dizem assim, mas devia ter vindo logo para aqui, tipo, é impressionante, eu sinto-me super bem, tipo, ninguém me julga, tipo, porque realmente eu acho que quando as pessoas estão cada uma focada no seu objetivo, as pessoas não querem saber do que é que os outros estão a fazer. E tipo assim, vamos ser sinceros, né? Principalmente no bodybuilding, no fitness em geral, que tipo assim, é um esporte que é muito egóico. Porque o que é o bodybuilding? É você buscando a perfeição do seu corpo. E o que é a perfeição? Ninguém sabe. É extremamente subjetivo, né? Então, como é um esporte muito egóico, no final das contas, tá todo mundo olhando pro seu próprio umbigo. Ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Então, óbvio que pode ser que aconteça ali uma olhada, mas no final das contas, ninguém tá nem aí pra ninguém, Thiago. É verdade. Essa que é a verdade. Tá todo mundo olhando pra si, entendeu? Assim, então... Isso é um ponto. Mas é uma coisa engraçada, e eu acho que tu és uma dessas pessoas que eu senti mais de fora daquilo que é o mundo do fitness, é que às vezes as pessoas intimidam pelo seu físico, mas depois tu falas um bocadinho com elas. Tu és um desses casos, foste uma agradável surpresa para mim, o Paulo também, a Daniela também, todos os atletas que nós temos lá, mas são super humildes, querem ajudar, dão algumas dicas, pelo menos a malta que nós temos. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu me considero extremamente objetiva com as coisas, sabe? Significa que um gato é um gato e um cachorro é um cachorro. E tipo assim, bodybuilding é massa, é muito top, entendeu? É um esporte que eu amo, salvou minha vida. Mas eu não tô salvando vida, entendeu? Claro. Eu não tô salvando a vida de ninguém, eu não sei, lutando na guerra, entendeu? Só tô levantando peso e fazendo uma dieta, entendeu? Então, é muito top, mas ao mesmo tempo, o que me dá de poder de me sentir tão superior assim? Exato. Nada, porque mentalidade, disciplina, todo mundo pode ter, entendeu? Claro. Você acorda, não sei, amanhã e você quer ficar assim, ou então quer seguir uma coisa realmente pra mudar o seu corpo, você pode, todo mundo pode. Não é uma coisa que tá ali, vamos dizer, ao alcance de alguns, todo mundo pode, entendeu? Exatamente. Obviamente que no nível profissional entram outras coisas, mas o que entra? Escolhas, entendeu? Que aí vão falar, não pode porque tem anabolizante, isso, mas são escolhas, entendeu? Eu fiz essa escolha, tem consequência, eu não indico pra ninguém, isso, não faço apologia de forma alguma, é tanto que foi uma das razões que eu parei também de preparar atleta, porque eu nunca me senti apta a olhar pra uma menina e falar, olha, tu tem que tomar isso aqui. Eu não sou médica, eu não sou endocrinologista, o que eu vou fazer? Então uma coisa é eu pegar uma coisa e enfiar no meu corpo, é meu, não é seu problema. Ah, não, mas você é seguida. Não, pra começar, eu nunca pedi pra ser seguida por ninguém, eu não quero influenciar ninguém. Exato, entendeu? Eu tô aqui, seguindo o meu caminho, na minha evolução, e aí aquilo começou a me
me incomodar, sabe? Cara, eu não tenho o poder de estar pedindo pra ninguém tomar anabolizante. Por que eu vou fazer? Vou procurar outra forma de ganhar dinheiro, mas não isso. Porque não é porque eu tenho esse corpo que eu tô apta a ensinar nada pra ninguém. Não, e isso é uma grande responsabilidade. Não que te fosse acontecer alguma coisa a ti a nível judicial, mas a nível pessoal e psicológico. Com certeza. Ultrapassar, pronto, acontece alguma coisa a alguém que tu receitaste. E outra, eu tenho noção, principalmente que eu tenho acesso assim, a muita informação nesse meio, eu sempre fui extremamente consciente e responsável quando eu treinava as meninas, né? E mesmo assim, cara, eu teve uma época, um período assim que eu disse, não consigo mais, entendeu? Porque vai evoluindo, sabe? As meninas querem ir com mais e mais rapidez, entendeu? Fazem 20 anos que eu tô fazendo isso aqui. Pra minha primeira competição foram 5, 6 anos. Primeira vez que eu competi, eu tomei quase nada, eu tomei coisa pra secar. Sabe, que eu não tinha nem dinheiro. E aí você vai avançando, tem gente que começou a treinar, tem 6 meses, já quer perguntar, o que eu tomo agora? Não tem como. E querendo ou não, a genética limita muitas pessoas que têm essa ambição e... Mas aí, Tomás, que você tem que ter bom senso, sabe? Porque assim, o bodybuilding ele também pode te levar assim numa armadilha, né? Porque é um sonho, tem gente que é totalmente apaixonado, mas pode ser um pouco mal, o que eu vou falar aqui. Mas tem gente que nunca vai chegar num determinado nível, a nível de genética. Isso é um fato, não é eu que tô criando. E é nessa hora que a pessoa ela tem que ser muito objetiva consigo mesma, entendeu? Porque nessa busca ela pode deixar saúde, deixar muito dinheiro. Tem gente que com dinheiro, né, principalmente os homens, né, tipo, de classe pra cima, e principalmente os opens, né? Com dinheiro que esses meninos colocam em protocolos, em GH, isso, naquilo, cara, dá pra tu mudar a tua vida. Pega esse dinheiro, investe numa coisa, o teu negócio deu certo, aí tu vai pro bodybuilding, entendeu? Porque, assim, as pessoas, elas gostam de se inspirar em pessoas que meio que deram certo. Mas, assim, hoje eu tenho noção que eu sou uma exceção, entendeu? E com a cabeça que eu tenho, eu investiria primeiro em outra coisa, entendeu? Pra depois ir colocar tudo no bodybuilding, sabe? Porque, e principalmente hoje em dia, que a galera tá vindo com muita força. Tem uma galera que tá vindo que também é muito forte, sabe? Então é um meio que pode meio que te levar à perdição também. Não, sem dúvida. E realmente, isso leva-me aqui a uma pergunta que é, e é uma das minhas perguntas favoritas, que é, relativamente, portanto, à tua carreira e um bocado ao teu processo todo desde que começaste, tens algum arrependimento? E se sim, o que é que mudavas? Tenho um arrependimento, mas tem mais a ver com o protocolo também, mas assim, eu não poderia ter mudado, porque quando você é um atleta e que você não conhece, e que você tem um coach, você tem que ouvir o seu coach, entendeu? Então, por exemplo, hoje, com o recuo que eu tenho, com a visibilidade que eu tenho da coisa toda, eu vejo que, por exemplo, tem coaches aí a nível Olímpia, entendeu? Que deveriam estar presos, entendeu? Que mandam protocolos para mulheres. Que, cara, isso não se faz. Uma pessoa que pega esse tipo de protocolo e envia para uma mulher, essa pessoa devia estar presa, amarrada, sabe? Porque uma mulher, para começo de conversa, ela precisa de muito pouco para evoluir, sabe? Principalmente quando se fala de categorias como biquíni dá quase pra ir natural. E o wellness. Porque o wellness, eu sempre falo que não é uma categoria para meninas, é uma categoria para mulheres, entendeu? Ou seja, leva tempo. Você pode ir usando as suas coisinhas ali tranquila, mas vai levar tempo. E essa maturidade, por exemplo, quando você pega a campeã wellness, 3 vezes wellness, a Franciele Matos, a mulher tem 38 anos, entendeu? E ela só é campeã há 3 anos, ou seja, quando ela foi campeã a primeira vez, ela devia ter o quê? 34, 35. É uma mulher super madura. Tem muitos anos atrás, sem exagerar em nada, entendeu? Porque o físico vai amadurecendo. Aí quando você vê meninas que tem ali 20, 21, 22, que tem aquelas pernas de cavalo densa, você sabe que ali tem coisa muito errada, entendeu? Poxa. Porque não é normal. Você pode até ter uma genética muito abençoada, mas quando você chega num certo nível, você sabe que é porque ali tem abuso, sabe? E não deveria. Não, sim, e depois também é como estás a dizer, que ao fim e ao cabo além disso ainda veio o fator que a proporção também é tudo, não é? E por mais que
esses corpos às vezes funcionam muito bem no Instagram, chegam ao palco Com e certeza. como tu sabes, não é? Porque no Olímpia tudo muda. Algumas até conseguem virar pro, mas depois o nível de exigência, não é? Proporção, e isso é muito mais difícil de trabalhar do que propriamente ficar com um músculo que já se tem geneticamente abençoado, muito freak. Chega ali uma altura em que tudo tem que estar assim. Impecável. Yeah. Porque assim, é como os próprios árbitros falam. Quando você chega lá no Olímpia, não é quem acerta mais, é quem erra menos. Exato. Né? Na verdade, é os erros ali que vão sendo contabilizados. Né? E eu, sinceramente, eu me perguntei se eu deveria continuar, né, competindo. Porque pelo caminho que eu tinha feito, eu já conseguia viver rentabilizando ali o meu Instagram, vendendo produtos e tudo. Só que aí, por exemplo, quando eu ganhei a 3ª vaga, aí aquilo meio que me trouxe pra realidade, tá? Você pode chegar no Olímpia, você pode ter uma qualificação pro Olímpia, vamos dizer assim, por sorte. Mas aí 3 já não, é porque realmente eles veem você como merecedora de estar lá, né? Porque quando você vai pra uma competição que um árbitro te dá a vaga do Olímpia, na verdade o que ele tá te dizendo, a gente te vê, a gente acredita que tu possa ir lá no Olímpia e representar o que é o wellness, entende? Então, foi ali que eu entendi. Principalmente porque eu tinha passado, né, quase 2 anos sem competir. Já tinha tido as 2 primeiras vagas, e aí, tipo, tu volta 2 anos depois, e mesmo assim ainda tá apta a ganhar a competição no profissional. Aí ali foi isso também que me ajudou a decidir a continuar ainda esse ano e o próximo. Top. Muito bem. Então, agora sim, para finalizar, portanto, para uma jovem que esteja a querer seguir o caminho da wellness, qual é que seria o teu conselho fundamental, ou os conselhos que tu davas? Eu acho que é o mais previsível possível e o mais chato de se ouvir da boca de uma pessoa, que é paciência. Não tem outra forma, sabe? E na verdade até tem, você pode ir mais rápido. Aí você tem que decidir se você quer pagar o preço por aquilo, claro, né? Mas o wellness é um físico que requer muita paciência, muita maturidade. Eu acho que uma wellness, ela vai ali alcançar o pico entre os 30 e os 35, podendo, né, dependendo do tanto de cuidado que você coloca no corpo, competir até uns 40 anos ali, né? Porque quando você é mulher, eu também não me vejo competindo tanto tempo por essa questão da saúde. Mas para uma pessoa que está começando, é paciência, é ter muita atenção em quem você está colocando a sua confiança, entendeu? Existem certas substâncias, por exemplo, que uma wellness não deveria tocar. Você vê ali no seu protocolo testosterona, trembolona. Eu sei que tem muito coach que usa trembolona, então pode ser que isso aqui dê uma história. Mas tem muito coach no Brasil, inclusive, que usa trembolona. Eu acredito que não precisa. Uma mulher. Então, você vê esses nomes aí no seu protocolo, não vá. Repense 2 vezes, entendeu? Porque não precisa. Exatamente. Não precisa. O carro-chefe para uma wellness é treino e dieta, entendeu? E principalmente a constância na dieta. Então, por exemplo, uma pessoa que sai de uma competição, ganha 10 quilos acima do peso de palco, e aí tem que correr depois para recuperar uma silhueta, que fica nesse efeito ioiô, é isso que muitas vezes não deixa as pessoas evoluírem. Uma wellness, ela não pode fazer isso. Ela tem sempre que manter ali aquela constância o máximo possível, para não ter esse efeito, né, sanfona, para criar essa maturidade e essa densidade. E aí os ergogênicos vêm como a cereja do bolo, né? Exato. Ou seja, acaba por ser muito importante o primeiro aprender todos os outros processos e perceber realmente como é que o corpo funciona antes de começar. Com certeza. Eu acho que você deveria treinar pelo menos há uns 5, 6 anos, natural, treinar de verdade. Tô falando, eu passei 2 anos fazendo zumba, depois comecei a treinar. Não, ter 5 anos ali levantando peso, criando força, né? Porque na verdade, a gente sabe que um dos carros-chefes da hipertrofia é a progressão de carga, né? Então você vai criando essa progressão, a sua força, trabalhando a sua fibra natural, e aí depois você pensa em tomar alguma coisa. Porque o que é o esteroide anabolizante? Ele nada mais é do que ele vai simplesmente multiplicar uma coisa que você já tem. Exato. Tá? Se você tem, não sei, vamos dizer que você tem 8 de resultado, você vai botar o esteroide, ele vai multiplicar por 8. Tem 10, vai multiplicar. Agora, se você tem 0, quando você multiplica qualquer coisa por 0, é 0. Só que no caso do esteroide é ainda pior.
Porque você não vai ter resultado, mas você vai ter colateral. Exato. Do colateral você não escapa. Né? Isso é matemático, entendeu? Você pode não ter o resultado que você deseja, mas o colateral ele vai estar ali. Sim, especialmente nas mulheres, não é? Que ainda é mais pronunciado do que nos homens, caso as coisas não sejam bem feitas. E uma coisa que eu realmente acho também importante é, eu acho que o começar cedo demais também faz com que a pessoa veja logo resultados. E às vezes é importante, como natural, demorar a ver resultados e tentar perceber o porquê de não estar a ter e o que é preciso fazer para se ter. Eu acho que isso é fundamental e realmente é um bom conselho. E é como estás a dizer, nem sempre é o que as pessoas querem ouvir, mas não estamos aqui para dizer o que é que as pessoas querem ouvir, não é? Acho que é importante as pessoas também perceberem, porque muitos profissionais dizem isso, o ter paciência, o saber realmente esperar para ganhar essa base. Então foi bom, olha, gostámos muito de ter aqui. Obrigado por teres vindo. Gente, eu agradeço. E é isso. Tá. Vamos ver se para a próxima temos uma Juju Techno Girl. Não é? Vai ser o objetivo. Bora. Bem, está feito. Tchau, gente.